Se você já nada muito bem em piscina, mas achou que quando chegou numa prova de triatlo não saiu nada do que você tinha planejado, nada de como você tinha imaginado, calma que isso é mais normal do que você imagina. E hoje a gente vai falar exatamente sobre isso, sobre a natação e dicas e macetes que você pode usar nos seus treinos e usar em dia de provas de triatlo que vão te ajudar a ter uma performance melhor na natação. Então hoje a gente não vai falar sobre materiais de treino ou sobre treino, nós vamos falar sobre macetes e dicas que vão te ajudar na natação do triatlo. Primeira coisa que a gente vai falar é sobre a roupa de borracha. É obrigatório ter? Não é obrigatório ter? Quando que eu posso usar? Quando que eu não vou usar? Como que eu faço para usar ela nos treinos e tudo mais, tá? Seguinte, vamos lá. Eu tenho aqui a minha roupa de borracha para vocês verem, tá? Essa aqui é a minha, ela é da Speedo, tá bom? Eu já tenho ela há um bom tempo, vocês podem ver que ela tá com bastante marcas aí, ó, tá bem desgastada, tá? Ela é perna comprida, né, calça, então vai até lá no tornozelo, certo? E hoje ela é sem mangas, mas quando eu ganhei essa roupa, né, eu ganhei de presente da minha mãe, presente de aniversário. Quando eu ganhei essa roupa ela era de manga longa, ia vir até no punho. Inclusive as mangas dela ainda estão aqui, ó. A manga ainda está aqui, certo? O que que eu fiz? Eu tenho um problema no ombro direito, né, da época de outros esportes, né? Então meu ombro direito ele é meio zoadão, tá? Então, a roupa de borracha de manga longa, ela segura um pouco o movimento do ombro durante a braçada e atrapalha, né? Ou pesa, acaba cansando mais o movimento do ombro. Então, como eu tenho esse problema, eu acabei optando por remover a manga. Tem uma empresa, se não me engano, de São Paulo que faz esse trabalho. Eles fazem o corte a laser, faz toda a costura, eles te mandam a manga, se você quiser usar só a parte da manga ali separado com o ombro de fora, você consegue usar, né? Então eu acabei fazendo isso. É legal ter? Se você pretende fazer várias provas de triatlo, é muito importante que você tenha um. Por quê? É raro acontecer, mas eu já vi acontecer uma vez de dois atletas não poder largar na prova, né? Eles não puderam largar na prova porque eles não tinham roupa de borracha e a temperatura da água estava muito fria, então era proibido largar sem o uso da roupa de borracha, era obrigatório o uso na prova, tá? Como que funciona isso aí? Antes de começar a prova, a organização da prova ela vai lá e mede a temperatura da água. Se a temperatura da água estiver entre 16 e 22,9 graus, é permitido o uso da roupa de borracha. Se ela tiver abaixo de 16, é obrigatório o uso da roupa de borracha, certo? E eu não vou lembrar agora, mas se eu não me engano, se a temperatura da água ela tiver abaixo de 14 ou 13, normalmente eles cancelam a natação para não ter risco de ninguém ter uma hipotermia ali na água e tudo mais, tá? Então, em alguns casos é obrigatório, em alguns casos é permitido, mas aí você escolhe se você quer usar ou não, tá? Então, abaixo de 16 é obrigatório. Todo mundo tem que estar com a roupa de borracha. Já aconteceu uma vez numa prova que era em setembro, estava muito frio e a temperatura da água estava abaixo de 16, e aí foi anunciado antes da largada que era obrigatório o uso da roupa. Tinha dois atletas que não tinham a roupa de borracha e aí eles puderam trocar na hora lá para fazer a outra modalidade que era o duatlo, né? Correr, pedalar e correr sem a natação. E aí eles tiveram que sair correndo, mudar e fazer a prova deles de outra forma. Então pode acontecer, tá? 16 até 22,9 liberado, você escolhe se você quer usar ou não. É recomendado que você use, por quê? Porque a roupa de borracha, ela tem a parte do quadril aqui, ó, ela é um pouco mais grossa, então ela ajuda na flutuação. Você vai ver que quando você coloca ela, o seu quadril ele dá uma levantadinha, ele te ajuda a flutuar melhor, ela melhora o deslize, né, por ela ser de borracha, melhora o deslize na água, então ajuda na proteção da pessoa que está fazendo a prova. Inclusive, se você estiver, por exemplo, no mar, que a água tem uma densidade menor, né, você precisar descansar, se você virar de barriga para cima e ficar paradinho, você consegue boiar. Então ela te ajuda nessa situação também, certo? E acima, se eu não me engano, acima de 23 graus é proibido o uso da roupa de borracha. Por quê? Porque a água está muito quente e se você colocar a roupa de borracha vai ficar mais quente ainda e aí você pode correr o risco de passar mal também por conta da temperatura muito quente na prova,
certo? Então, é bom ter? É, eu sempre levo em todas as provas, porque se caso acontecer, né, de ser obrigatório o uso, a roupa já está lá, é só colocar e vamos embora. Se caso eu vejo, depende da prova, se eu vejo que está muito fria a água, a temperatura não está legal e é uma distância mais curta, eu acabo usando. Se eu vejo que o clima está muito bom, está quente e é uma distância curta que eu vou precisar nadar, eu não uso a roupa de borracha. Mas aí é escolha, é treino, é dinâmica de prova, aí você vai aprendendo com o tempo, certo? Então, primeira questão, roupa de borracha é bom ter, não é barato, tá? Essa aqui da Speedo, eu acho que na época custava mais ou menos uns R$ 700, não é tão barato assim, mas é legal você ter para não correr esse risco aí, certinho? Segundo ponto importante, vamos falar sobre a posição sua na largada, certo? Então você vai largar na prova. Se você é um aluno, um atleta iniciante, pelo amor de Deus, evitem largar na frente. Não larga na frente, cara. Você vai ser atropelado. A galera literalmente vai passar por cima de você, certo? Por quê? Porque a galera que normalmente larga na frente, a galera normalmente nada mais forte. E, cara, a largada do triatlo é totalmente diferente de você nadar numa piscina. Na piscina você tá sozinho na raia, tem a linha no chão, você tá seguindo a linha, certo? E não tem ninguém ali perto de você. Na largada do triatlo, meu, larga 50, 100 pessoas, 200 pessoas ao mesmo tempo, dependendo da prova, né? As provas de Ironman, por exemplo, é rolling start. A cada 10 segundos, 8 segundos, largam ali 8 atletas. Beleza, mas mesmo assim vai dar uma atrapalhada no meio do caminho. Só que provas menores, você larga todo mundo junto. Então, cara, é braço para todo lado, é puxão no pé, é mão nas costas, é alguém às vezes vai fazer abraçado, mete a mão na sua cara. Então, cuidado. Posicionamento de prova para você que não é um atleta mais habituado a isso, cuidado. Dica importante: ou você larga mais para trás ou você larga nas laterais, tá? Por mais que na lateral você vai fazer um trajeto um pouquinho maior, é mais assim, bem-vindo com que você não largue ali nem no meio da muvuca e nem na frente para não ser atropelado, levar pontapé, braçado e tudo mais. Então a posição da largada, ela é muito interessante. Mais dicas. O que eu gosto de avaliar e analisar antes de largar para a prova? Normalmente, provas de triatlo, você tem o contorno de boias, né? As provas menores normalmente são 3 boias ou 4 boias, né? As provas maiores, às vezes, tem mais boias. As provas que a gente faz aqui da Copa Interior, normalmente são 3 boias. Então, você tem que contornar as 3 boias e voltar para a saída da água. As provas de Ironman, meio Ironman, normalmente elas têm outra dinâmica, né? Ela tem duas boinhas menores, que elas são de orientação, que você pode passar por qualquer lado, e ela tem uma boia maior, grandona, que ela tem uma obrigatoriedade de por que lado você tem que passar por ela. Vamos supor que eu fiz a prova agora em fevereiro, que foi em São Pedro, da Copa Interior, então eram 3 boias, e a natação era em sentido anti-horário. Então você tinha que contornar as boias sempre pelo braço esquerdo. Braço esquerdo, né? Boia tá aqui, eu venho por aqui, braço esquerdo, contorno e vou para outra boia. Cheguei na outra boia, venho, braço esquerdo, contorno e vou para a boia. Então é uma coisa que você tem que treinar. Primeiro a questão da navegação, segundo contorno de boias, tá? Como que você faz isso na piscina? Navegação. A cada ciclo de 6, 8 ou 10 braçadas, o que você achar mais confortável para você, você tem que fazer uma respiração frontal, olhando para frente. Eu gosto de fazer com que os alunos coloquem, por exemplo, fora da piscina, uma cadeira ou uma mochila, algum objeto, e quando você tirar o rosto da água, você tem que procurar visualizar esse objeto fora da água, né? Então você está ali nadando, você está fazendo a respiração lateral, fez a abraçada, respiração lateral e volta. Então você não está olhando para frente, você está olhando para o fundo da piscina, seguindo a linha e respirando, olhando para a lateral, beleza? Eu vou fazer a cada 6 braçadas uma respiração frontal. Então eu saio olhando para frente, procuro o objeto que eu tô e volto com o rosto na lateral, certo? Então saio olhando para frente e volto com o rosto na lateral. Eu tenho que treinar isso na piscina para que quando eu for fazer em águas abertas, isso seja uma coisa automática. Sair olhando para frente e voltar com o rosto na lateral, certo? Tentem fazer isso nos treinos na piscina. Então, pega uma série ali de 200, 400 metros e foca em, a cada 6 braçadas eu tenho que fazer uma respiração frontal, olhando para frente e voltando com o rosto de lado, procurando um objeto que está fora da piscina, certo? Você vai educar o seu movimento, educar a sua braçada, educar
toda a estrutura que você tem ali de nado para fazer esse movimento e voltar e saber. Tipo, na prova de águas abertas, na hora que você sair e olhar para frente, você fala, putz, a boia tá para lá, eu tô indo para cá. Então, o que eu vou fazer? Eu vou corrigir, já vou começar a nadar para cá. Fiz mais um ciclo, olhei, tô na reta da boia, beleza, sigo. Olhei, saí um pouquinho para lá, volto de novo. Qual que é o problema da navegação? Uma prova de 750 metros, às vezes ela acaba virando uma prova de 900 metros. Por quê? Porque você está nadando em zigue-zague. Ao invés de nadar em linha reta, você fica, vai para lá, vai para cá, vai para lá, vai para cá. Então, tem que treinar navegação. Contorno de boia. Vocês podem colocar o material dentro da piscina e testar fazer o contorno de boia. Alguns atletas iniciantes fazem o nado de peito para contornar a boia. Alguns atletas fazem o quê? Mantém um dos braços e usa só o outro de alavanca para você conseguir fazer o contorno. Aí vai de você treinar e ver o que é mais fácil. Alguns atletas mais experientes, eles conseguem entrar com a braçada de crawl, certo? Eles viram, fazem uma braçada de costas e já retomam a volta na boia no crawl de novo. Cara, é fantástico de você ver isso. Pesquisa contorno de boia usando braçada de costas aqui no YouTube. Meu, você vai ver os caras fazendo, você fala, meu, como assim? É impossível. Mas dá para fazer, só que é treino, entendeu? Entra com a braçada de crawl, a hora que você vai virar, em vez de você virar outra braçada de crawl, você faz a puxada e vira de costas. Dá 2 braçadas de costas, vira de novo na braçada de crawl e o cara contornou a boia sem fazer esforço nenhum. Dá para fazer, demanda treino, certo? Então, outra coisa que você pode pensar antes da largada. Normalmente você vai entrar na água, faz um aquecimento ali quando é liberado ou não, mas você já vai visualizar onde estão as boias. Eu gosto de olhar o quê? Quando é prova pequena, normalmente você faz em represa, lago, não tem onda, não tem marola nem nada. Então você consegue visualizar a boia perfeitamente. Normalmente elas são laranja, amarela, verde fluorescente, para destacar mesmo. Mas às vezes você vai nadar numa prova que é no mar, e às vezes tem a onda, né? E às vezes quando você olha para frente, a onda está alta e você não consegue visualizar a boia. O que eu, Pablo, gosto de fazer e eu aprendi com alguns amigos que já faziam triatlo antes. Você fazer a orientação por estruturas que estão fora da água, lá na frente, só que estão bem mais altas. Por exemplo, a boia está aqui. Lá no fundo tem uma montanha e no morro, uma montanha, alguma coisa, uma casa, um prédio, qualquer coisa. E nessa ponta, bem onde a boia está olhando assim, às vezes ela está entre 2 árvores, ela está na reta de um prédio. Então, ao invés de você ficar mirando a boia, que é mais difícil de você olhar e às vezes ficar achando, mira o prédio lá na frente. Ela está na reta do prédio, então se você mirar no prédio, você vai chegar na boia. Te ajuda muito. Em qual ponto? Quando você está contra o sol e às vezes atrapalha a visualização da boia, e te ajuda também quando está muita marola e você não consegue visualizar, porque às vezes a marola ali, a onda, cobre, né, tampa a visibilidade sua. Então, procura um ponto externo e usa ele como uma referência para você. Em São Pedro, por exemplo, no retorno da segunda boia para ir para a última, era uma distância mais longa e o meu óculos embaçou. Só que como eu já tinha feito a prova, eu já sabia, no caminho da boia tinha uma estrutura que saía de dentro da água, que era uma casinha, e era um pouco mais alta, assim. Então eu me foquei na casinha, não foquei nem tanto na boia, não conseguia visualizar a boia porque meu óculos embaçou, mas eu conseguia ver a estrutura da casinha, que ela era maior. Então eu fui por ela, então você tinha que passar do lado da casinha para depois chegar na boia. Facilitou a minha vida. Então é um macete que você pode utilizar para fazer em provas, tá? Mais dicas, vamos lá. Essa dica é bem legal. Quanto eu tenho que nadar na piscina para me sentir confortável nadando em águas abertas? Eu sugiro que você consiga nadar pelo menos 1,5 da distância que você vai fazer na prova, ou 2 vezes a distância que você vai fazer na prova. Eu sugiro como treinador, tá? Se você vai nadar 750 metros na prova, em águas abertas, na piscina você tem que conseguir nadar sem parar, pelo menos de 1.200 a 1.500 metros, direto, sem parar, para você ter uma margem ali de resistência, de fôlego, de calma, de tranquilidade, nadando a mais, para a hora que você chegar na prova, se acontecer qualquer situação ali, você conseguir contornar e ter fôlego e resistência suficiente para conseguir completar a etapa da natação, certo? Se for uma prova de 1.500, então ali de 2.000 a 2.500 metros ali, você tem que nadar direto
sem parar, para ter essa resistência para cumprir a prova, beleza? Vamos lá. Demais dicas, eu acho que essa é importante também. Saída da natação. Você vai sair da natação, normalmente a sua frequência cardíaca ela tá mais alta. Vamos voltar um pouquinho, vamos voltar na largada. Largada da natação. Se você largar muito forte e sair um pouquinho acima do ritmo seu que você considera confortável, a sua frequência cardíaca ela sobe demais. E aí entra uma situação que acontece o quê? Você começa a hiperventilar. Sua frequência cardíaca sobe demais, sua respiração começa a ficar muito ofegante e aí você não consegue recuperar essa parte da respiração. É onde normalmente a galera que está iniciando se desespera totalmente. Então, o que você pode fazer nesse caso? Primeiro ponto, sai num ritmo mais controlado. Então, tenta sair fora do pelotão e tenta sair no ritmo controlado para você, tá bom? Qual que é a diferença? Você está nadando na piscina, treina na piscina, você coloca o rosto na água, você enxerga tudo, você tem a linha. Se você cansar, você pode pôr o pé no chão. Não tem ninguém junto com você na raia, na maioria das vezes que você vai treinar na piscina. Águas abertas, várias pessoas em volta de você, você coloca o rosto na água, você não enxerga nada, né? É como se você tivesse colocou o rosto na água, tá de noite, tirou o rosto da água, tá de dia. Então, algumas pessoas, elas têm fobia dessa situação de colocar o rosto na água e não enxergar nada. E aí a frequência cardíaca sobe, a pessoa começa a ficar com ansiedade lá em cima. E eu já vi muitos casos de atletas em primeira prova acabar desistindo da prova na parte da natação por conta desse desespero de colocar o rosto na água e não enxergar nada. Então, você tem que manter a calma. Então, para que você mantenha a calma, sai do meio da aglomeração, sai num ritmo mais confortável para sua frequência cardíaca não subir muito, tá? E a dica da parte da saída, a hora que você vai sair da natação, é que você está numa posição deitada, força prioritariamente em membros superiores, que são nos braços, e provavelmente a sua respiração ela vai estar um pouco acima do normal. Então, qual que é a recomendação que a maioria dos treinadores fazem? Antes de você sair da água, a hora que você estiver próximo da última boia para contornar, né, e você contornou a última boia e você está indo em direção da saída, aumenta um pouquinho a sua frequência de pernada. Para quê? Para aumentar o fluxo sanguíneo nas pernas, tá? E aí você vai sair da água, a hora que você ficar em pé, calma, não precisa sair correndo desesperadamente, porque lembra, você está na posição horizontal e você vai sair para a posição vertical. O sangue vai mudar de posição e aí você vai precisar de força nas pernas, sendo que você estava usando muito o fluxo sanguíneo, a força nos braços. Então pode acontecer de você sair com um pouquinho de tontura, pode acontecer de você dar uma desequilibrada, uma atrapalhada, então não precisa sair correndo desesperadamente. Sai da água, dá uma caminhadinha, respira, tal, encaixou, pô, me orientei, não tô bem, não tô passando mal. Aí você começa a dar um trotinho e vai em direção aonde você tem que ir. Lembra, eu tô falando aqui pra galera iniciante, pra galera que tá fazendo a primeira prova ou as primeiras provas e ainda não se acostumou com essas situações, tá? Então são dicas para essa galera. Certo? Então, saiu da água. Dica importante: saiu da água. Se você estiver de roupa de borracha, não, de forma nenhuma, não tire o óculos e a touca na sua mão, certo? Vou te dar um porquê. Se você tiver com a roupa de borracha, ela vai estar com o velcro aqui e um zíper enorme que pega as costas inteiras. E até você chegar na área de transição, onde está sua bike, você vai tirar a parte de cima da roupa de borracha. Se você tirar o óculos e do rosto e a touca segurar na mão, como que você vai abrir a roupa de borracha com uma mão só e tirar ela? Não tem como. Então o que você vai fazer? Saiu da água, pega o óculos, põe na testa, certo? E aí você tá com as duas mãos livres. Aí você vai, abre o velcro, pega a cordinha do zíper, puxa ela, você vai abrir, aí você vai tirando a parte de cima até chegar lá na transição. Chegou na transição, aí você tira o óculos e a touca e põe lá nas suas coisas, tá? Tô sem roupa de borracha, quero adiantar. Aí sim, você pode tirar a touca, tirar o óculos, ficar com ela na mão, porque você não vai precisar usar a mão para nada, tá? Mas é uma dica muito importante, porque às vezes acontece da pessoa tirar o óculos, tirar a touca, e aí ela tem que subir correndo até lá em cima, colocar as coisas no lugar, para depois começar a tirar a roupa de borracha, já perde um tempo precioso, tá? Então, eu imagino que essas são dicas valiosas para você que está fazendo a sua primeira prova de triatlo na natação, ou
pretende fazer uma prova aí e às vezes está meio perdido, é muita informação, não sabe o que precisa, o que não precisa, tá? Espero que esse vídeo tenha ajudado. E comenta aqui embaixo se você já fez uma prova de triatlo e quais foram ou qual foi a sua dificuldade na natação, principalmente para a gente debater e de repente criar mais vídeos com mais conteúdo para você que tem essa dificuldade, certo? E para você que quer focar mais em alguma área específica, em alguma informação específica, deixa aqui nos comentários também, que daí eu posso ler o seu comentário e falar especificamente sobre essa dúvida que você tem aí na questão do triatlo. E o próximo a gente vai falar sobre a transição, ou de repente vamos falar sobre o ciclismo e depois a corrida, e aí depois a gente volta para falar sobre as transições, beleza? Fica aí, já se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações e vamos que vamos, bora treinar. Galera, compartilha com os amigos, vamos divulgar esse vídeo para ajudar o máximo de pessoas. Espero que ajude você também. Valeu, fui!